Momento está transmitindo o programa Clamor da Tarde e vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. Faça o evangelismo, a evangelização que Deus nos manda. Coopere com o Espírito Santo. Ouse dar lugar ao mesmo. Queridos, eu quero esta tarde meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis capítulo 13, somente 3 versículos, do versículo 10 ao versículo 12, para nossa meditação. A paz do Senhor, irmã Zeneide. Compartilha aí essa transmissão. Está escrito: e levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Querido Deus, sopra esta mensagem nos ouvidos dos ouvintes neste momento. Espírito do Senhor, leva esta mensagem para pessoas que estão precisando, pessoas que estão carentes neste momento, que precisam ouvir uma palavra de fé, uma palavra de vitória. E que esse texto bíblico narrado nos fortaleça na tua presença, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quando eu olho para o capítulo 13 de Gênesis, eu vejo um personagem chamado Ló, sobrinho de Abrão, que mais tarde seria chamado de Abraão. A história de Ló é uma história que nos traz um aviso clássico para todos aqueles que militam na obra do Senhor, para todos aqueles que estão agregados ao reino de Deus. A história de Ló, ela é uma história que nos ensina a não fazermos escolha pelos nossos sentidos físicos. Nossas escolhas jamais poderão acontecer por aquilo que escutamos ou por aquilo que vemos. Nossos sentidos são falhos. Observem Eva. Eva foi ludibriada pela serpente. A serpente mostrou um fruto e ela, ao olhar para o fruto, ela o achou interessante. E a escolha que ela fez foi uma escolha visual, foi uma escolha audível. Ela esqueceu da palavra do Senhor que os tinha advertido. Olha, de todos os frutos, de todas as árvores podereis comer. As árvores que estão no jardim, menos essa que está no meio do jardim. A árvore do bem e do mal, dela não podereis comer. Então a história de Ló é uma história que me ensina a fazer escolhas por fé e não por vista. O erro clássico de Ló me ensina nos dias atuais que eu jamais posso fazer uma escolha no âmbito coletivo que envolva outras pessoas ou no âmbito individual. Jamais nós poderemos fazer uma escolha de casamento com uma pessoa que vai viver a sua vida aqui na terra somente pela sua boniteza.
nós jamais poderemos fazer uma escolha só por aquilo que ouvimos de alguém. Nossas escolhas têm que ser baseadas na direção de Deus. E essa história de Ló, ela nos traz grandes lições. A primeira lição que eu extraio desta decisão que este homem tomou é que Ló, o seu coração estava altamente dividido. Quando o coração do homem está dividido, quando o coração do homem é dobre, inconstante, quando o coração do homem é dobre e é inconstante, decisões assim não podem ser tomadas. Nós temos que esperar o aviso de Deus, a orientação de Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 30, quando Davi chega de uma guerra, ele chega ao território de Zinglag, e quando mesmo chega, ele percebeu que aquilo que ele havia deixado já não se encontrava mais. Ele havia deixado filhos, ele havia deixado esposas, ele havia deixado bens. E agora, quando ele chega, ele percebeu que os amalequitas haviam levado e destruído tudo que ele tinha. Davi levantou sua voz em oração, chorou juntamente com os homens que estavam com ele. Os homens ficaram tão revoltados que naquele momento queriam apedrejar Davi. Davi não tomou uma atitude logo. O texto diz que Davi foi buscar o Senhor. Davi se colocou na presença do Espírito Santo, invocou a voz daquele que sabe todas as coisas, e ele disse: Senhor, perseguirei esta tropa, alcançá-las-ei. E o Senhor depois responde a Davi dizendo: persegue, porque tu alcançarás e despojarás tudo que eles tomaram de vocês. Davi foi consultar o Senhor. Nós não podemos ir para a peleja, nós não podemos tomar nenhuma decisão sem consultar a Deus. Escute, amado irmão, a Bíblia me dá outra história de alguém, de uma família que tomou decisão precipitada sem consultar a Deus. No livro de Ruth, a Bíblia nos fala que houve uma fome em Belém. E aquela fome foi o motivo de Elimeleque pegar toda a sua família. Pegar a sua família e ir para as terras de Moabe. Eles não consultaram a Deus. Eles não perguntaram a Deus. Porque às vezes Deus permite que venha fome, irmãos, mas não é para a gente morrer, é para nos ensinar alguma coisa. E Elimeleque não esperou a orientação de Deus, pegou sua esposa Noemi, pegou seus 2 filhos Malom e Quilion e foi para as terras de Moabe. A Bíblia nos diz que esse homem, quando chegou lá, morreu, deixou uma mulher viúva, deixou 2 órfãos ali, 3 órfãos aliás. Passa-se 10 anos, os 2 filhos de Ruth e de Noemi também morrem. Irmão, existem escolhas que a gente faz, mas não é no âmbito da permissão de Deus. Deus não quer que a gente tome escolha sem Ele nos dar direção. Tudo que eu e você devemos fazer deve ser baseada naquilo que Deus quer. Não mude de cidade se Deus não mandar, não mude de ministério se Deus não mandar, não troque de casamento porque Deus não manda você trocar de casamento. O que é que você quer arrumando argumento para trocar sua mulher, para trocar seu marido? É hora de voltar para o lar e tomar sua responsabilidade. Esse texto bíblico, ele me traz grandes lições. Me traz grandes lições que eu não posso tomar decisões quando o meu coração está inconstante, quando os meus sentidos estão turbados. Escute, Tiago,
irmão do Senhor Jesus Cristo, ele fala algo na sua epístola, no capítulo 1, versículo 8, que deve ser analisado por nós outros. O mesmo diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, ele possui uma mente dividida e é estável em tudo que faz. Ele não tem estabilidade, ele não tem tranquilidade. O próprio Cristo em Lucas, ele nos traz mais ou menos um sentido que pode ser compreendido. Porque neste relato que fala de Ló, nós percebemos que o seu coração estava fortemente dividido entre o espiritual e o material. E quando o meu coração se encontra assim, eu não posso tomar decisões. O próprio Cristo adverte em Lucas 16, capítulo 3, dizendo: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No texto podemos observar os seus desejos carnais, suas paixões infames, suas paixões mundanas aflorando. No versículo 10 de Gênesis 13, nos fala da sua forte tentação. O texto diz: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina. Havia uma fragilidade nos olhos deste homem. Há uma fragilidade em nossos olhos. A Bíblia tem nos alertado como devemos ser vigilantes no nosso olhar. Nós temos que entender que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 22, ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ló olhou para as planícies do Jordão, onde era Sodoma. Os seus olhos contemplou aquela riqueza material. Mas escute, irmão, não existe riqueza material que possa satisfazer o homem se Deus não estiver nela. Ló errou por diversas vezes porque a promessa não estava nele. Ló errou porque ele não sabia. Ele errou porque ele não percebeu que a autoridade não estava nele. A promessa era de Abraão, a autoridade estava sobre Abraão, mas ele egoístamente, com o seu olhar, deixou ser tentado. A tentação desceu ao coração e ele percebeu com os olhos altível que aquelas campinas iam satisfazer, ia preencher o seu ego. Tem muita gente assim. Tem muitas pessoas que escolhem pelo que vê, não escolhe pela fé. Irmão, as coisas da fé parecem loucura. Loucura de verdade. Eu me recordo que antes de eu assumir o pastorado pela Assembleia de Deus, Templo Central, eu era itinerante e viajava o Brasil quase todo. E eu recebi diversos convites para assumir ministérios. Jesus nunca permitiu. Eu me recordo que eu estava no Maranhão. O ano era 2011, quando pregando em uma grande igreja, uma igreja de nome, uma igreja tradicional, onde a igreja estava sem pastor. E no término daquela ministração, eu fui chamado pelos presbíteros daquela igreja para assumir. E quem é o pastor que não quer um estabelecimento que lhe dê condições para pregar o evangelho, que lhe dê conforto? Tudo aquilo estava à disposição, estava à minha disposição. E eu saí
do Maranhão, convicto que ia voltar para lá. Eu não estava percebendo, eu não estava olhando com os olhos da fé e nem entendendo com um sentido espiritual que ali era um laço para a minha vida, porque tudo que Deus não autoriza você fazer se torna um laço. Então eu voltei para casa, comuniquei a minha esposa, a irmã Vera: olha, Deus abriu uma porta grande e agora nós vamos pastorear. E ela ficou muito animada e nós fizemos os preparativos. Quando chega a quinta-feira, o meu coração desanima e os vislumbres daquele ministério estavam saindo do meu coração. E eu perguntava a Deus o porquê daquilo naquele momento, já que era uma grande oportunidade, a igreja não tinha pastor e o povo gostou de mim. E agora eu ia ministrar, eu ia ter condições de pregar o evangelho, eu ia ter condições de enviar missionário, eu ia ter condições de sustentar outras famílias para fazer o evangelho. Mas ali não era a proposta de Deus para mim, era a proposta do homem. E aquilo foi saindo do meu coração, e eu comecei a ter o entendimento que ali não era um caminho traçado por Deus para mim. Ló não percebeu, mas aquela decisão ia destruir toda a sua vida, toda a sua família. Estude a biografia de Ló. Você vai ver o desastre que foi. Sua permanência em Sodoma e Gomorra lhe trouxe prejuízo terrível. Sua permanência em Sodoma e Gomorra fez que toda a sua característica de cristã, aliás, que não tinha um cristianismo naquele tempo, mas toda a sua característica judaica fosse arrancado. Ló se corrompeu ao ponto de oferecer suas filhas aos homens depravados daquela cidade. Ló se corrompeu e deixou suas filhas se corromper, porque mais tarde suas filhas fazem um incesto com ele, se deita com o pai e tem filhos na aberração. Sua família foi toda destruída por causa de uma decisão só no olhar. Ele olhou e viu que o local era próspero. Mas escute, prosperidade sem Deus é miséria. Prosperidade sem Deus não presta. Moisés compreendeu isso, meu querido. A Bíblia nos fala que Moisés, quando foi tirado com mão forte do Egito, que o povo se rebelou contra Deus, murmurando em meio àquela caminhada, a Bíblia nos fala que Moisés subiu até a presença de Deus, e Deus deu a pior notícia que poderia dar a Moisés. Deus disse: olha, Moisés, Moisés, a minha presença não irá subir com vocês. Eu vou enviar um anjo. Eu não vou com vocês não, Moisés, porque senão eu vou destruir vocês. Vocês desobedeceram. O teu povo me desobedeceu, Moisés. Moisés compreendeu que aquela terra prometida, aquela terra que manava leite e mel, aquela terra de prazeres, de prosperidade, não valeria a pena se a presença de Deus não fosse. Moisés olhou para Deus e disse: Senhor, não nos faça subir daqui, porque se a tua presença não for conosco, terra que manda leite e mel não vale nada. Terra aonde Deus não está, pode ser rica materialmente, mas é pobre espiritual, e materialmente o que nós tivermos sem Deus não vale nada. Abraão percebeu que não poderia tomar Moisés percebeu que não poderia tomar uma escolha de subir para uma terra que manava leite e mel, se Deus não tivesse com ele. O que me chama a atenção nesse texto, que eu quero aqui já encerrar para fazer uma oração pela tua vida, é o versículo 12. O versículo 12, ele nos fala de uma aproximação paulatina de Ló a Sodoma. Olha o texto. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. O que me chama aqui a atenção, irmão, é uma verdade bíblica. Nós nunca caímos ao mesmo tempo no pecado.
Não é? Quando você vê um crente em estado pecaminoso, aquilo não aconteceu agora. Aquilo foi uma aproximação dele com o pecado. Escute, preste atenção no que Deus está falando. O texto está dizendo que Ló, ele foi armando a sua casa, as suas tendas. Num dia, cada dia ele se aproximava mais, se aproximava mais, se aproximava mais, até que armou a sua tenda dentro de Sodoma. Ou seja, a cada dia que passava, o pecado chamava ele e ele atendia. As riquezas, as belas paisagens de Sodoma e Gomorra atraía Ló. Todavia o pecado também. Saia deste caminho tortuoso que você está. Você pensa que ninguém está lhe vendo, mas Deus está lhe contemplando. Cada dia você vem dando espaço para o pecado. A cada dia você vem conversando com o pecado. A cada dia você vem se amolecendo para o pecado. Daqui a pouco você não tem mais jeito. Daqui a pouco você não sai mais dele. O momento é esse. Não deixa para amanhã, meu filho, minha filha. Saia, solte o pecado, corra. A Bíblia diz que o pecado é mais forte do que eu e você. E quando a Bíblia diz que o pecado, algo é mais forte do que eu e você, ela manda a gente correr, ela não manda enfrentar. A gente tem que fugir, fugir da aparência do mal, fugir da prostituição, fugir dos desejos da mocidade. Fuja como José fugiu, deixou a sua capa nas mãos da mulher de Potifar, mas não quis conversa com o pecado, honrou a Deus, honrou o seu Senhor. Faça do mesmo jeito, em nome de Jesus. Escute, o que aproximou Ló do pecado foi algo movido pela cobiça dos olhos. O texto, o verso 10 diz: então Ló se levantou e olhou e viu. A cobiça dos olhos faz com que homens e mulheres se desviem da presença de Deus. Eva olhou para o fruto proibido e o desejou. Judas olhou para 30 moedas e as desejou. Em 1 João capítulo 2 versículo 16 está escrito: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. As escolhas que fazemos não podem ser baseadas apenas nas aparências, naquilo que vemos. O texto está dizendo que ele escolheu porque ele viu que a planície era regada, ele viu que havia prosperidade para alimentar o seu gado. Mas prosperidade, repito eu mais uma vez, sem Deus não vale de nada. Quando olhamos para esse texto bíblico, percebemos que o único critério que Ló usou para fazer a escolha de onde ele passaria a morar foi exatamente o que os olhos dele conseguiu ver. Ló não usou o recurso da oração para ser orientado por Deus. Em 1 Samuel capítulo 30, Davi mais uma vez vai consultar o Senhor daquilo que ele deveria fazer. Nós, como filho de Deus, não podemos tomar decisões baseadas em nossos sentidos, quer visuais, quer audíveis. Em Jeremias capítulo 33 verso 3, a Bíblia nos orienta a clamar ao Senhor, porque ele vai responder, ele vai anunciar grandes coisas firmes e ocultas que eu e você ainda não sabemos. Deus vai revelar qual o caminho que eu devo seguir. Deus vai dizer se eu tenho que parar ou prosseguir, se eu tenho que entrar à direita ou à esquerda. É Deus que vai dizer. Eu não posso tomar orientações pelo meu coração, porque o próprio Jeremias no capítulo 17 diz que enganoso é o coração, mas Deus conhece e sonda as nossas vidas. A Bíblia fala em capítulo 11 de Hebreus versículo 24 que pela fé Moisés, já sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. O crente não deve andar pelo que vê, ele tem que andar por fé, é por fé, é por fé. A Bíblia nos fala em 2
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelaquilo que vemos, quando andamos por vista e não por fé, teremos uma grande probabilidade de fazermos escolhas erradas. A escolha de Ló foi errada, porque escolheu por vista e não por fé. Ele olhou e viu toda a campina do Jordão, ele viu que era bem regada, e ele ali foi ludibriado. Ele escolheu para si, foi juízo, ele escolheu para si, foi consequências terríveis na sua família, porque quando o homem faz escolhas sem a orientação de Deus, ele pode até escolher os caminhos mais fáceis para se apartar das coisas difíceis, mas deixa eu dizer para você, um caminho fácil aos olhos do homem se tornará difícil lá na frente, mas um caminho difícil aos olhos do homem, mas é fácil para com Deus, na frente ele vai colher o seu resultado. Não faça escolha baseada nos seus sentidos. Eu acho que vai dar certo, eu acho que Deus está comigo. Crente não acha, crente tem certeza, porque o crente vive por fé e não por vista. A Bíblia diz que se o justo recuar, Deus não tem prazer nele. Então nós temos que avançar, é baseado na fé. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 está escrito: de maneira que não vos torneis negligente, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebe a herança prometida. Quem tem fé, quem tem longanimidade, há uma promessa. Que promessa? A promessa do céu, a promessa da presença dele. Existem dois fatos relevantes nesta passagem de Hebreus, no capítulo 6, versículo 12. Primeiro, a promessa, ela não era para Ló. Se Deus não te prometeu para que você vá para aquele caminho, não vá, porque você vai perder. A Ló não era para ter ido para lá, porque a promessa não era dele, a promessa era de Abraão. Se Abraão chegasse em Sodoma, pode ter certeza, como a promessa estava em cima dos lombos dele, Sodoma tinha sido mudada, Sodoma tinha sido alcançada. Porque quando Deus manda um homem para um local, ele se responsabiliza por ele. Então não tome decisões baseadas em escolhas pessoais, tome decisões baseadas em escolhas de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Escute, eu vou aqui encerrar. A escolha de Ló, por vista, o levou a uma vida de aflição. E é isso que acontece com as nossas vidas. Versículo 13 diz assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ele foi para um local onde ele não deveria. Ele ficou num ambiente onde não deveria ser inserido. Mas tudo isso porque fez escolhas baseadas na sua vista e não por fé. Que Deus possa ter tido alcançado você, o seu coração. Transmita esta palavra, manda para alguém. Nós vamos fazer uma oração agora, porque o tempo não para. Dê o nome dos irmãos que pediram oração. Glória a Deus. Vamos com os irmãos que pediram oração. O irmão Lucas Lima pede oração por ele e por toda a sua família. O irmão Marcos Vinícius pede oração por ele e também por toda a sua família. O irmão Valdemar Vieira também pede oração por sua família. E o irmão Pedro, também peço oração por toda a minha família. O irmão Francisco Araújo pede pelo Juan Pablo e Antônio. E a Daiane Salles pede oração pelo João Miguel. E esses foram os que pediram oração. Vamos orar, meus queridos irmãos. Aumenta meu retorno aí, vamos orar. Bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, nos orienta em todas as decisões que temos que tomar. Não nos deixe, ó Deus, tomar decisão para o âmbito humano, pois os nossos corações são enganosos. Nos leva por caminhos tortuosos, caminhos de morte. Nós temos uma tendência a escolher aquilo que é ruim para as nossas vidas. Nós temos uma tendência a escolher aquilo que não presta, aquilo que destrói. Por isso nós precisamos da tua orientação. Então, Santo Espírito, ouve a minha oração e responde. Debaixo do sangue de Jesus eu me encontro agora, para interceder por esses que vão fazer escolhas. Senhor, orienta eles. Não deixa eles escolherem por vistas,
pela beleza, mas que eles façam escolhas por fé, escolhas baseadas na tua orientação. Nos proporcione também esta noite, ó Deus, um culto maravilhoso, onde a tua Shekinah se manifeste, onde o teu poder venha sobre as nossas vidas e traga mudança, traga transformação, gera em nós um novo coração. Assim como Davi pediu um novo coração, eu também te peço, ó Deus, não só para mim, mas todos os membros e congregados que estão debaixo do ministério que tu me deste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu os abençoo e espero a cada um esta noite na Assembleia de Deus Tempo Central. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fica com Deus, que eu fico com Ele. Tenha um excelente final de semana na presença do Senhor. E não esqueça de ir para a sua igreja hoje. Vá adorar a Deus. Deus abençoe. Até segunda-feira com o programa Clamor da Tarde.